Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo, ele é muito importante para mim, pois ele me traz à memória justamente que Deus sempre nos guarda, ele não dorme, que com a confiança no Senhor podemos enfrentar qualquer situação. Então, que em todos os momentos possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos olhos para o Deus Altíssimo. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Esse trimestre, nós estamos estudando o livro de Salmos, um livro importante, um livro relevante, um livro, sem sombra de dúvida, que impacta a nossa vida por se tornar uma oração em forma de louvor levado ao nosso Deus. É a expressão do coração do salmista. Tantas pessoas que escreveram os salmos, Davi, Salomão, Moisés e tantos outros que recheiam a nossa vida, recheiam a nossa mente com palavras de fé, esperança, certeza, convicção, às vezes reclamação também, mas acima de tudo convicção no poder de Deus para fazer o melhor na vida do seu povo. Hoje nós iremos recapitular a lição número 6, que tem como título Eu me levantarei. E, meus queridos, convido você agora, neste momento, à leitura desse texto, que é o texto introdutório que se encontra no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Deus se levantará em favor do seu povo. Você que anseia por ele, você que está aflito, você que está necessitado, você que está desesperado, você que está cercado com incertezas, você que foi vítima de injustiça. E, meus queridos, em todas as épocas, incluindo a nossa, o mal, a injustiça, a opressão, tem assolado o planeta Terra, desde a entrada do pecado no mundo. Os salmistas viveram em uma época semelhante à que eu e você vivemos. E assim, além de tudo, os salmos também são protestos de Deus contra a violência e a opressão no mundo. E esse mundo que nós vivemos era também o mundo dos salmistas e é também o mundo em que nós podemos contextualizar todas as épocas da história da humanidade a partir da entrada do pecado. O Senhor é paciente e contém sua ira em sua grande paciência, não desejando que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e mudem os seus caminhos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 15, nos traz essa reflexão, que Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém venha a se perder. E embora o tempo apropriado de Deus para sua intervenção nem sempre coincida com as expectativas humanas, o dia do juízo de Deus está chegando. Precisamos imediatamente crer, confiar nele e em suas promessas até o dia que ele chegue. O juízo de Deus é iminente e nós precisamos confiar nele, porque somente o Criador, cujo trono é fundamentado em justiça e retidão, pode proporcionar e propiciar com seu julgamento soberano, estabilidade e prosperidade no mundo. E quais os aspectos que nós poderíamos apresentar do juízo divino? Pelo menos um duplo aspecto nós precisaríamos enfatizar: a libertação dos oprimidos, a libertação do seu povo, em outras palavras, e a destruição dos ímpios. Esse é o aspecto duplo que envolve e resume o juízo de Deus. O que nos foi prometido ao longo da Bíblia, no livro de Salmos, não se preocupe que vai acontecer.
mas acontecerá no tempo de Deus, não é em nosso tempo. Um ponto que o salmista ele enfatiza o tempo de Deus e não o tempo do homem. E vamos agora ao primeiro tópico da lição, o guerreiro majestoso. No livro de Salmos, capítulo 18, versículo 3 até o 18, no capítulo 76, do 3 até o 9, do capítulo 12 do livro de Salmos, e o Salmo 144, versículos 5 e 7. Eu queria ler com vocês, além desses textos aqui que são importantes, mas eu queria enfatizar aqui o Salmo 144, versículos 5 e 7. Abaixa o Senhor os céus e desce, toca os montes e fumejarão, despede relâmpago e dispersa os inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os, estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder do estranho. Meus queridos, esses hinos que foram entoados, que nós sintetizamos, mostrando aqui o Salmo 144, versículos 5 e 7, esses hinos louvam a Deus por seu poder impressionante sobre as forças malignas que ameaçam o seu povo. Eles retratam um Deus em cuja majestade apresenta-se como guerreiro e como juiz. Olha que coisa maravilhosa. A imagem de um Deus guerreiro é frequente no livro de Salmos e destaca a severidade e urgência da resposta de Deus aos clamores do sofrimento do seu povo. E se é um Deus guerreiro, se é um Deus que tem poder, ele vai socorrer o seu povo. Talvez você esteja passando por um momento de angústia, de desespero. Lembre-se que você tem um grande guerreiro, um grande Deus para lutar por você. No Salmo 18, no versículo 34, eu gostaria de ler esse salmo porque ele enfatiza uma coisa interessante aqui sobre a questão de Davi. Notai bem, pediria a você que aí da sua casa, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, aqui no Salmo 18, versículo 34, nos diz assim a palavra de Deus. Notai bem. E ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Veja que coisa interessante. Em nenhum lugar, nos Salmos, ele confia em suas habilidades e batalhas. Davi não confia nas suas habilidades na batalha. Em vez disso, o que é enfatizado aqui é que Salmi ele aponta o Senhor que luta por Davi e o livra. Apesar de Davi ser um forte guerreiro, apesar de Davi ser um cara de luta que enfrentou Golias, que enfrentou muitas guerras, mas ele atribui as suas vitórias a Deus. E nós devemos também atribuir as nossas vitórias a Deus. Sendo assim, nos Salmos, o rei Davi, conhecido como um guerreiro bem-sucedido, assume o papel de um músico habilidoso e louva o Senhor como o único libertador e sustentador do seu povo. Quando a gente enfatiza isso, é de fundamental importância para que nós possamos seguir nas lutas que a vida nos impõe, para sabermos que o Senhor luta por nós. Não é a nossa própria força quem vai fazer e quem vai nos conduzir à vitória. Louvor e oração ao Senhor são as fontes da força do rei Davi. Mais poderosa do que qualquer guerra. Somente em Deus se pode confiar e somente em Deus nós podemos adorar, somente em Deus nós podemos depositar os nossos problemas na certeza de que Ele vai nos livrar e vai nos ajudar. Vem comigo agora no segundo tópico da lição, justiça para os oprimidos. Aqui nos Salmos a gente pode enfatizar aqui alguns salmos importantes para a nossa leitura, que é exatamente o Salmo 9, versículo 18. Eu queria ler porque é importante aqui esses tópicos aqui, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Veja que coisa importante, não é? Agora, Salmo 12, verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Veja que Deus libertador. Agora, Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Olha que coisa
que coisa maravilhosa, né? E assim segue-se o Salmo 41, versículo de 1 a 3, o Salmo 113, versículo 7 e o Salmo 146, versículo 6 a 10. Qual é a mensagem para nós no tempo presente apresentado nesses salmos? Vejam essa reflexão como é importante. Deus demonstra cuidado especial e preocupação com relação à justiça, em relação a vários grupos vulneráveis que existem nesse mundo, incluindo os pobres, os necessitados, os oprimidos, os órfãos, viúvas, viúvos, estrangeiros, pessoas que foram abandonadas e assim sucessivamente. Os salmos, assim como a lei e os profetas, são claros nesse ponto, do cuidado que Deus ele há de ter por essas pessoas. E nós devemos ser instrumento nas mãos de Deus também para cuidar dessas pessoas. É preciso enfatizar que a expressão pobres e necessitados não significa necessariamente pobreza material, que nela está incluso, mas também significa vulnerabilidade e desamparo. A expressão apela para a compaixão de Deus e transmite a ideia de que o sofredor, seja qual for a classe social dele, seja qual for a necessidade dele, esse sofredor, ele não tem outra ajuda além da ajuda de Deus. E a descrição pobres e necessitados também se refere à sinceridade, veracidade e amor. É amor a Deus ao confessar a total dependência de Deus e renunciar a qualquer traço de autoconfiança e autoafirmação. Nós temos uma tendência de autoconfiança e é preciso abrir mão dela para que nós possamos depositá-la nas mãos do nosso Criador, do nosso mantenedor e do nosso Salvador. Ao mesmo tempo, é preciso ressaltar que cuidar dos pobres demonstra a fidelidade de Deus ao seu povo, né? E o povo precisa demonstrar também que aceita esse cuidado da parte de Deus, que ele vai ser fiel a essa aliança estabelecida por Deus. Sendo assim, os salmos também destacam a futilidade dos mandamentos e confiança em meios humanos que são extremamente perecíveis. E entender Deus como a única e última fonte de sabedoria e segurança para o bem-estar na vida. E sendo assim, em sua graça, nosso Senhor se identificou com os pobres, ao se tornar pobre para que, por meio de sua pobreza, muitos pudessem se tornar ricos. E as riquezas de Cristo incluem o quê? Libertação de toda opressão causada pelo pecado e suas consequências. E ele nos promete vida eterna no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você nunca está sozinho, você não é órfão, você não vai viver nessa situação para frente. Há de vir o dia que o Senhor, nosso Deus, há de fazer uma intervenção na história desse mundo e vai, sem sombra de dúvida, buscar aos seus queridos. Meus queridos, as riquezas de Cristo incluem libertação de toda opressão causada pelo pecado. E ele nos promete vida eterna no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Tenha essa certeza e essa convicção. Antes de nós pularmos esse ponto, eu peço a você, a todos nós, que venhamos confiar inteiramente em Deus. Faça prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Lá em Malaquias também ainda faz com que nós tenhamos depositemos essa confiança. E sendo assim, o terceiro tópico da lição: até quando julgarão injustamente? O Senhor dotou os líderes de Israel com autoridade para manter a justiça em Israel. Os reis de Israel deveriam exercer sua autoridade de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua própria vontade. A preocupação central dos líderes deveria ser garantir a paz e a justiça e cuidar socialmente das pessoas desfavorecidas. Somente assim a terra e todo o povo haveriam de prosperar. O trono do reino é fortalecido pela fidelidade de Deus e não pelo poder humano. Ou seja, o poder aqui da terra deveria refletir o poder lá do céu. E, meus queridos, aí eu gostaria de ler com vocês o Salmo 82. E aqui no Salmo 82, ele é muito importante para que nós possamos fazer algumas reflexões. E eu peço a você que leia a sua Bíblia, que abra a sua Bíblia aí, por favor, neste Salmo. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento.
Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem, morrereis, e como qualquer dos príncipes haverei de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Veja, qual é a pergunta fundamental que envolve esse salmo? O que acontece quando os líderes pervertem a justiça e oprimem aqueles aos quais eles estão encarregados de proteger? Ou seja, no Salmo 82, ele enfatiza que Deus declara seus juízos sobre os juízes e sobre os governantes corruptos de Israel. Não se preocupe, tem muito corrupto hoje, no poder e fora do poder. E não adianta levantar a bandeira para esse povo. Né? O que adianta é levantar a bandeira do príncipe Emanuel, que muita gente tem vergonha de levantar e não tem vergonha de levantar a bandeira para determinadas frentes políticas. Ou seja, os deuses que apresenta aí no Salmo 82, versículo 1 e versículo 6, claramente não são deuses pagãos nem anjos, pois nunca foram encarregados de administrar a justiça ao seu povo. Portanto, não poderiam ser julgados por não cumpri-las. E é preciso que nós entendamos isso aí, que o Salmo 82 expõe, ironicamente, a apostasia de alguns líderes que se consideram deuses acima de outras pessoas. E quantos não tem aí que nós poderíamos enumerar? Quantos monstros se levantaram aí na história do mundo que, para cuidar das pessoas, cometeram as piores atrocidades? Mussolini, Mao Tse-tung, poderíamos dizer Hitler, né? No passado Nero, Adriano, Trajano e tantos outros que já se levantaram, e de Amin Dada, tantos outros que já se levantaram com monstruosidade, né? Administraram com mão de ferro, cometeram as maiores atrocidades das quais nós já conhecemos. E poderia dizer a vocês e ressaltar também que, embora Deus tenha dado a autoridade e o privilégio aos líderes israelitas para serem chamados de filhos do Altíssimo e representá-los, Deus reage aos líderes ímpios. Deus quem vai reagir. Coloque nas mãos de Deus e vamos orar para que tenhamos governantes bons. Deus julgará o mundo inteiro. O povo de Deus também dará conta a ele. Tanto os líderes quanto o povo devem seguir o exemplo do juiz divino e depositar esperança nele. Porque muitas vezes as pessoas, e estamos adentrando ao mundo político, em que as pessoas, elas, aqui no Brasil, né, elas depositam esperança em homens. E a Bíblia diz, não os salmos dizem para nós, né, não confieis em príncipes, nem filho de homens em quem não há salvação. É preciso que nós estejamos atentos a essa questão. E quarto tópico da lição, derrame sua indignação. Salmo 58, eu vou ler aqui com vocês o Salmo 58, versículos 6 e 8, que diz o seguinte: notai bem, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos, desapareçam como águas que se escoam, aos que dispararem flechas, fiquem elas embotadas, sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Esse aqui é o Salmo 58, versículo 6 e 8. Agora, Salmo 69, versículo 22 e 28. Sua mesa torne-se diante dele em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fazem que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre ele a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a tua morada, e não haja quem habite em tuas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àqueles a quem golpeaste. Soma-lhes a iniquidade, e gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro entre os justos. Eu vou ver agora o Salmo 137,
versículo 7 e 9, que diz: quanto os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos, filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que te pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que sentimentos esse texto ele nos transmite? Quem é o agente no juízo dos salmos? São duas perguntas importantes. Então vamos lá discutir um pouco essas questões. Alguns salmos pedem que Deus se vingue dos indivíduos e nações que pretendam prejudicar, ou que já prejudicaram os salmistas e seu povo. Esse é um clamor do salmista. Portanto, esses salmos podem parecer desconcertantes devido à linguagem severa e aparente discordância com os princípios bíblicos que Deus nos chama de amar, né, aos ímpios. Portanto, vejamos o seguinte: no entanto, a indignação do salmista diante da injustiça ela é justa e significa que os salmistas levantam o certo e o errado, mas mais a sério do que muitas pessoas pensam. Os salmistas estão clamando aqui por justiça, justiça da parte de Deus para aqueles que cometem a opressão. E, no entanto, em nenhum outro momento os salmistas sugerem que o agente da vingança seja o próprio ser humano. Esse agente deve ser exclusivamente, Deus, deve ser colocado nas mãos de Deus, para que Deus ele saiba aonde e em quem ele deve exercer a justiça. Sendo assim, os salmos são proclamações proféticas sobre o julgamento iminente de Deus, não apenas com relação às orações que são apresentadas como salmista, mas ali também no Salmo 37, como nós acabamos de ler, reflete as declarações de julgamento divino sobre Babilônia, conforme visto nos profetas. Babilônia que arrasou, Babilônia que destruiu, Babilônia que matou, Babilônia que profanou o templo de Deus. A devastação que os babilônios trouxeram a outras nações deveriam notadamente voltar-se contra eles. Os salmos transmitem adversões divinas de que o mal não ficará impune para sempre. Mas não sou eu quem vou executar a justiça. Isso aí é com Deus. Deus ele sabe a hora, o momento e em quem será executada a justiça. E meus queridos, veja que o Salmo ele nos conduz a isso, a entender o juízo de Deus, a entender a preocupação de Deus para com os pobres, a entender que o juízo de Deus ele vai sobre os ímpios e não sou eu que vou exercer esse juízo. Esse juízo está nas mãos de Deus. E o último tópico da lição, o quinto tópico, o juízo do Senhor e o santuário. Gostaria de ler com vocês aqui alguns salmos que são importantes para isso aí. Nota bem, aqui o Salmo 96, versículos 6 e 10. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosuras no seu santuário. Tributai ao Senhor, famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Vejam bem agora o Salmo 99, versículo de 1 a 4. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebre ele o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tudo firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. E por fim aqui, o Salmo 132, versículo 7. Entremos em sua morada, adoremos o estrado dos seus pés. Verso 8. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. O verso 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Verso 13. Pois o Senhor escolheu Sião, proferiu como a sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso.
aqui habitarei, pois o preferi. E o verso 15, abençoarei em abundância os seus mantimentos, e de pão fartarei os seus pobres. Verso 16, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. E o 17, ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, celebrarei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a coroa. E, meus queridos, aqui, né, nesse texto, ele mostra para a gente onde vai acontecer o juízo divino e quais são as implicações do juízo divino sobre nós. E como o santuário nos ajuda a entender como Deus lidará com o mal. Primeiro ponto a destacar, o julgamento do Senhor está intimamente relacionado com o santuário. O seu lugar, o seu trono de justiça. O santuário foi um ambiente onde a compreensão do salmista sobre o problema do mal foi transformada. E é no santuário, onde ele está entronizado, que acontece tudo. O santuário, meus queridos, foi designado como lugar de julgamento divino, como indicado na antiga dispensação, tanto no santuário terrestre aqui da terra, que era exatamente o santuário móvel, como no templo que foi construído pelo peitoral do juiz. O sumo sacerdote ali se avisava a decisão divina. E, consequentemente, muitos salmos retratam Deus em seu trono, em seu santuário, pronto para julgar o mundo por seus pecados e mal. Nós já estudamos todo o protagonismo do santuário aqui na terra, como eram feitos os rituais, que culminavam no dia da expiação, né? E aquele dia o sumo sacerdote assumia o protagonismo como um representante divino naquele momento, para levar diante do Shekinah, da Arca da Aliança, os pecados do povo, para que o povo fosse perdoado. E assim, no santuário, o plano da salvação, ele foi revelado. Era naquele dia que o sangue era aspergido. Aquele sangue representava o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ali havia perdão, ali havia reconciliação. É o protagonismo do santuário. O santuário é assim, meus queridos, o lugar do perdão do pecado, da restauração e da retidão, como indicado pelo propiciatório. É o trono de Deus, e naquele propiciatório era a tampa que cobria a arca da aliança, e ali, no dia da expiação, a luz maravilhosa, o Shekinah, como dito anteriormente, se manifestava a presença de Deus, e ele recebia, e ele aceitava o perdão dos pecados solicitados ali pelo sumo sacerdote, que representava ali um antitípico daquilo que representaria Cristo e no ministério que ele faria na cruz do Calvário. É preciso crer e acreditar nesse momento especial, nesse momento restaurador, né, que representa o santuário. E Jesus está no Santo dos Santos nesse momento, intercedendo por mim e por você. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é João. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Está lá, intercedendo por mim e por você. Como poderíamos concluir? Quais seriam as nossas considerações finais? Os salmos são protestos contra a indiferença humana em relação à injustiça. São uma recusa em aceitar o mal. São motivados não pelo desejo de vingança, mas pelo zelo em glorificar a Deus, porque é de Deus que pertence o juízo. O juízo não pertence ao homem. Não entendamos que o salmista queria ele exercer o juízo, porque o juízo pertence a Deus. E deixe nas mãos de Deus, e Deus vai conduzir o processo. O aspecto duplo do juízo, libertação dos oprimidos e destruição dos ímpios. Esses são pontos a serem ressaltados nessa lição, e o protagonismo do santuário, como lugar de libertação, como lugar de perdão, como lugar de restauração, como lugar de juízo, não para condenar, mas para salvar. Condenar é para quem não aceita, e salvar é para quem aceita. Aceita agora o perdão e a salvação. Aceita toda essa história da salvação. Deus está preocupado com a nossa condição. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos salvar. O Senhor está pronto para nos perdoar diretamente do seu trono. Confia em Deus e Deus fará
proezas e maravilhas no meio do seu povo. E que Deus continue nos abençoando sempre. E neste momento, meu querido, gostaria de agradecer por participar de mais uma recapitulação da lição. Convido você neste momento para fechar os seus olhos e aonde você está, vamos fazer uma oração. Vamos orar? Vem comigo. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, te agradecemos por mais uma recapitulação da lição. Abençoa as pessoas que estão aqui participando conosco através das redes sociais, através do seu equipamento eletrônico. Abençoe a vida de cada pessoa. Ilumina cada pessoa, Senhor. Que todos que aqui participaram neste momento, assistindo, ouvindo, compartilhando e, acima de tudo, prestigiando esse momento, que seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, concluímos mais uma lição. Que Deus te abençoe sempre. Dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus continue abençoando a tua vida.